Boa noite, querido ouvinte! Seja bem-vinda a mais um episódio do De Frente com Elas. Hoje nós estaremos eu apresentando e eu convido vocês a já de antemão nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, Spotify e YouTube. Ative o sininho para receber as notificações do nosso canal, tá bom? E nesse mês de janeiro, o mês de saúde mental, o janeiro branco, olha só que tema muito importante, não é mesmo? Então, pensando nisso, nós trouxemos a Flávia Keller, que tem um trabalho lindo com a dança terapia. Bom, Flávia, seja bem-vinda ao podcast De Frente com Elas. É ótimo estar com você aqui esta noite. E, bom, Flávia, o seu trabalho com a dança terapia, a gente já conhece um pouquinho, mas conta pra gente, antes da dança terapia, você já empreendeu com algum outro nicho, outro setor, ou veio também, como muitas empreendedoras, empresárias do CLT? Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Oi, querida, prazer estar aqui com você, conversando com vocês todos aqui, né, que são os ouvintes. É muito bom falar da dança terapia, é muito bom contar a nossa história, a gente sempre se conecta com a história de outras pessoas. Então, a minha história não é muito diferente de muita gente, né? Eu comecei no CLT, diretão, fiz faculdade de hotelaria, já trabalhava antes, meu primeiro trabalho foi no comércio com 16 anos, eu trabalhei na C&A, pode falar? Não sei se pode falar, mas enfim, trabalhei lá na loja, e depois disso fiz faculdade de hotelaria, tive um período que eu estagiei na área, mas não me identifiquei. Então, nesse meio tempo, até eu me encontrar na vida adulta já, o que eu gostaria de fazer, eu fiz um monte de coisa. E muita experiência realmente no comércio, né? Assistente administrativo, fui trabalhar em várias lojas de marcas diferentes, franquias diferentes, lojas de alto padrão, de roupa, até a hora que eu me deparei com um comichão, assim, na minha vida, que foi aí por volta dos... eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos, assim, eu estava bem cansada, assim, de trabalhar por trabalhar. E eu queria ter algo meu, assim, estava muito insatisfeita mesmo, profissionalmente, também financeiramente não estava legal. Eu comecei a me questionar, nossa, será que vai ser isso? Será que eu vou fazer só isso? E eu não pensava em outra faculdade. Por que eu não pensava em outra faculdade? Porque eu não me via, eu não me enxergava, assim, o que eu gostava de fazer. E nesse meio tempo, a dança sempre existiu na minha vida, mas isso é outro pedaço que eu conto depois, mas sempre existiu, eu danço desde pequena. Mas, enfim, ficava aí, e aí eu tive a oportunidade de empreender. Então, meu primeiro negócio foi em 2010, e aí eu já fui direto numa franquia. Eu abri uma franquia de castanhas caramelizadas num shopping aqui de São José dos Campos, com o meu marido. E foi um aprendizado incrível, né? Muitas dificuldades, falta de suporte, alguns erros de principiante, né? E isso, todo o pacote, eu engravidei também nessa época. Eu estava casada e eu engravidei da minha única filha, que é a Alice, que hoje tem 11 anos. E então o negócio ele ficou assim mais na mão do meu marido, que ele levou da melhor forma que pôde, mas realmente assim não deu certo, assim, ali foi um erro, assim, uma somatória de coisas que hoje, depois de muitos anos, eu vejo que foi mais assim, ponto que não foi estratégico, também como eu te disse, erros de principiante ali, que na parte da gestão, e aí a gente encerrou a operação com 2 anos. E aí voltamos para o CLT, né? Porque quando a gente encerra uma operação, normalmente vem uns prejuízos financeiros junto, né? Então a gente teve que encarar esse luto da empresa, mas eu nem tinha muito tempo para encarar o luto da empresa. Por quê? Porque eu tinha uma bebê em casa, né? Então eu estava com a maternidade à flor da pele, uma bebê com menos de 1 ano e um luto de empresa aí para enfrentar. Mas enfrentamos da maneira que deu. Eu fiquei em casa, nessa época eu não trabalhei, depois que eu encerrei o negócio, fiquei só por conta da Alice. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu agradeço, porque muitas mães querem ter essa oportunidade e não tem, né? Então eu tive, mesmo com um aperto financeiro, porque só o marido trabalhando deu uma apertada, mas a gente conseguiu levar. E aí eu fiquei com a Alice até quase 3 anos, só eu com a Alice.
Bom, Flávio, então depois que você empreendeu aí, né, numa franquia e teve esse corte de sair de uma franquia, como foi o seu pós a essa saída, né? E aí eu voltei para o mercado de trabalho. Só que eu já voltei para o mercado de trabalho numa outra vertente. Eu voltei na parte da gestão condominial. Por quê? Porque nessa época que eu estava só em casa, só em casa assim, né? Fazendo tudo em casa, com a Alice e tudo mais, foi uma época que apareceu o convite para ser síndica do prédio onde eu morava. E aí eu entrei, né? Falei, tá bom, você e tal. E me descobri uma ótima gestora, né? Fui ali fazendo o meu trabalho, vendo como eu era boa com gestão de conflito, né? Entre os moradores. E eu fui me descobrindo nesse nicho de condomínios. E quando eu quis voltar para o mercado, o primeiro lugar que abriram as portas foi nesse nicho de gestão condominial, né? E eu fui trabalhar com um síndico em um prédio de alto padrão que tinha uma administração dentro do condomínio. Eu fui trabalhar com ele. E por lá eu fiquei 3 anos trabalhando, foi ótimo, mas também ficava aquele comichão de tipo, ai meu Deus, não é isso ainda, não é isso ainda, não é isso ainda. E isso ficava em mim. E eu sempre querendo essa coisa de ter um negócio meu, de, não é porque deu certo, não deu certo uma vez que não vai dar de novo, eu quero de novo. E assim, a gente fica muito no automático, sabe? Quando a gente tem que pagar conta, tem que pagar boleto, então a gente fica muito no automático. E esse automático, ele vai desconectando a gente do que a gente quer fazer, de quem somos, do que a gente gosta, porque o batidão do dia a dia é muito fácil te engolir e você se deixar levar pelas necessidades e acaba se colocando numa situação muito vulnerável, assim. Você vai aonde as pessoas falam para você ir e você vai se perdendo. E foi isso que aconteceu comigo. Flávia, e agora falando sobre a virada de chave, né, para ir na dança terapia, de conhecer a dança terapia e de fluir aí um empreendimento. Conta pra gente como foi essa virada, em que momento se deu essa virada na sua vida? Quando que foi a volta, assim, que eu falei, não, agora vai. Hoje eu tenho 42 anos, por isso que eu digo, assim, a vida, ela é mágica, a gente tem os nossos momentos ali de descobrir, e isso não tem a ver com idade, não tem a ver com nada, tem a ver com uma maturidade, tem a ver com inteligência emocional e coisas que vão acontecendo na vida que vão somando, né? E aí, na pandemia, que foi um momento difícil para todos, alguns se descobriram na pandemia, né? E para mim foi isso. Na pandemia, eu com a dança como ferramenta terapêutica foi uma descoberta para mim na pandemia, porque a dança sempre caminhou comigo, mas na pandemia ela veio nesse lugar de válvula de escape. E eu percebi na prática o quanto a dança me curava naquele período de clausura, em que a gente não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, não tinha... Era ali, dançando, que eu expressava a minha insatisfação, que eu expressava o meu medo, que eu expressava a minha alegria de estar viva, que eu expressava a minha tristeza pelo momento que a gente estava vivendo. Era tudo através da dança como ferramenta terapêutica. Que eu dançava ali comigo mesma, repetindo às vezes eu repetia uns movimentos do YouTube, pegava ali, fazia, e aquilo eu era tão inundada de bem-estar que refletia no relacionamento em casa, refletia com o marido, refletia com a filha. E isso eu falei, gente, não é possível que isso não tenha estudo já. Não é possível, deve ter, com certeza deve ter estudo, e eu tô aqui, perdidona aqui, mas deve ter coisa já para eu estudar sobre isso. E aí eu descobri que tinha um universo da dança terapia, que outras mulheres desbravaram e foram pioneiras e trouxeram esse conceito da dança como ferramenta terapêutica. Bom, Flávia, então durante a pandemia você descobriu aí a dança terapia, quis se aprofundar, né? Muito provavelmente, porque todo mundo, quando se apaixona por algo, vai correr atrás do assunto. E com isso surgem muitos estudos, você começa a perceber inspirações na sua vida, pessoas que se tornam referência para você, porque a vida é feita de referências. E no campo da dança terapia, você tem uma pessoa que é uma inspiração para você, no sentido de, não só nos estudos da dança, mas como pessoa também. Sim, o que você falou, a gente apaixona por um assunto e vai a fundo, mergulha nele, né? E no caso da dança terapia não foi diferente, até porque eu queria entender qual era o embasamento que aquilo tinha,
né, a gente fala de liberar hormônios, neurotransmissores, para que isso traga benefícios de bem-estar, de felicidade no nosso organismo, que o nosso organismo entende isso, né, a partir dos movimentos. Então, eu quis me aprofundar. E aí, quando eu me aprofundei, a primeira referência que apareceu, e aí eu fui estudar quem era esta mulher, que foi a Maria Fuchs, ela dedicou uma vida à pesquisa da dançoterapia e a aplicar isso. Então, ela estudava, pesquisava e aplicava. Aplicava com quem? Com todos. A Maria Fuchs, ela fala que tudo é dança. Porque não existe nada no universo que esteja parado neste exato momento. Nada, tudo está em movimento. E movimento é dança. Então, a vida é dança, porque vida é movimento. E aí ela trabalhava dessa forma com todas essas pessoas. E aí pessoas assim com limitações físicas, porque, mas eu tenho limitação, eu não posso dançar. Pode, porque a dança-terapia, ela não se prende à estética de movimentos. Ela é diferente de uma modalidade de dança linda, maravilhosa, como um balé, que a gente assiste e fica emocionado. É lindo, é incrível, é desafiador. A dança técnica, ela é poderosíssima. Eu sei porque eu dancei a vida inteira. Mas eu tô falando de corpo, mente e espírito. Conexão do ser como um todo, porque nós somos seres integrais, a gente não é só corpo, só mente, a gente é tudo. E é justamente essa desconexão que causa esses buracos na vida da gente, quando a gente desconecta. Então a dança-terapia, ela entra nesse lugar para você se conectar, para você se perceber através dos seus movimentos, para você pausar, para você observar o ambiente onde você está. Por isso que eu falo que é um olhar diferente para o mundo. E ela trazia isso para pessoas com problemas mentais, com síndromes, com deficiências físicas. Todos dançavam e aquilo era curativo. Então, o trabalho da Maria Fuchs é um trabalho inspirador, porque ela era, primeiro, porque é feito por uma mulher, segundo, porque era uma época muito mais difícil, então ela foi desbravadora e pioneira, e terceiro, porque ela trouxe a dança como algo inclusivo. E não só para alguns tipos de corpos, todos os corpos. E aí isso me encantou, porque era isso que a dança vinha falando comigo desde pequena. Para mim, a dança sempre foi ferramenta terapêutica, mesmo sem eu saber. Eu pequena já saracoteava, já me comunicava através dos meus movimentos. Eu nunca tive problemas na escola. Nossa, Flávia, são incríveis os benefícios da dança-terapia, né? Realmente é algo muito terapêutico, a gente trabalhar muito, não só questões físicas, né? Porque a dança em si, a gente também vê como uma prática de esporte, então ajuda muito no sentido corporal, né? Para as pessoas, também no quesito de idade, para pessoas mais idosas, é muito importante manter se exercitando. Muito. Isso é muito legal. E a questão toda psicológica, dos neurotransmissores, da liberação de endorfina, porque ele vai trabalhando muito isso, que é muito importante, né? Para as pessoas que passam por ansiedade, passam por depressão. Exato. Essa liberação hormonal é muito benéfica. Exato. E então também teve uma parte da sua vida que sempre existiu a dança, né? Na verdade, na sua vida sempre existiu a dança. Você é uma pessoa extremamente extrovertida, espontânea e expressiva. Sim. Então conta um pouco sobre toda essa história assim com a dança, se você já fez práticas de esporte e como a dança ainda continuou presente na sua vida, mesmo que não na dança-terapia, porque a dança-terapia surgiu aí há uns 7 anos, vamos por assim dizer, né? Acho que até menos, na pandemia, 5. 20, por aí. 5 anos. Por aí, uns 5 anos, exatamente. A dança-terapia, o pessoal fala assim, mas aí é negócio light, não vai fazer exercício. Gente, é impressionante o gasto de energia e que a gente tem quando a gente faz os movimentos com presença. O que é isso? É a gente perceber o movimento, é a gente intencionar o movimento, é a gente controlar o movimento. O gasto de energia do corpo é muito grande. Quando eu faço a dança-terapia, eu fiz uma semana aberta online agora, recentemente, né, para chamar as pessoas para conhecer, eu ficava melada.
E outra, a gente tem os momentos de liberação da raiva, que é movimentos enérgicos, a gente tem os momentos de alegria, que são movimentos intensos. Então, a dança-terapia é uma prática de exercício também tem o cardiovascular dentro da dança-terapia. Por quê? Porque você movimenta tudo ali. Então, conforme a sua energia colocada naquele movimento, você vai ter aquele gasto calórico e aquele benefício cardiovascular para o seu organismo também. E uma coisa que você falou que é muito importante é essa questão dos neurotransmissores e a liberação dos hormônios da felicidade, do prazer, que são esses, né? Endorfina, serotonina e a dopamina, que é a da motivação, né? A dança por si só, mesmo sem você praticar, já tem estudos da neurociência já com relação a isso. Se você assistir uma dança, então, por exemplo, eu estou fazendo a dança-terapia, mas você está me assistindo ali fazendo. Só o fato de você assistir, já há essas conexões, esses neurotransmissores, e o seu corpo já sente os benefícios. Para você ver o poder que tem a dança. Não precisa nem fazer. Só de assistir, o seu cérebro já faz essas conexões. Então, é muito importante realmente para a gente trabalhar a ansiedade, o autoconhecimento, porque a dança-terapia entra nesse lugar, né, da gente conhecer os limites do corpo, aceitar o corpo, se expressar, então entender o que é expressão corporal, como colocar, escutar, perceber o que o seu corpo está querendo manifestar. Tudo isso a gente faz nesse processo da dança-terapia. E não coloca nada debaixo do tapete, né? Então as nossas emoções a gente libera, a gente não esconde, porque isso a gente já faz ao longo da vida. Então a dança-terapia é pra gente liberar e as emoções reprimidas, coisas que a gente tem. Então ela é muito importante em tratamentos junto com a terapia convencional, porque eu falo, dança-terapia não é terapia, mas é terapêutica. Então você associa ela junto com a sua terapia convencional. Terapia tem que estar em dia. Faz a dança-terapia como uma ferramenta e ela associada, ela tem um poder imenso para ajudar você a lidar com traumas mais profundos, traumas mais antigos. Então é muito incrível o poder que a dança tem, né? Então até desde sempre teve na minha vida mesmo. A dança-terapia, a dança em si, ela é uma forma de comunicação não verbal. Então, na verdade, assim, nós mulheres, a gente foi tolhida, né, ao longo aí dos anos, e a gente foi tolhida, não pode, não deve, não mexe, não faz. E isso a gente foi ficando travada, né, a gente trava o quadril, trava os ombros. Mas lá atrás, lá bem para trás, desde que o mundo é mundo aí, homens e mulheres dançavam para comemorar, comemorar a virada de solstício, né, virada de estação, para anunciar novos ciclos, enfim, é uma forma de comunicação não verbal. Então, a partir desse ponto, a gente resgata isso com a dança-terapia. A gente resgata essa forma de se comunicar. A gente não precisa só falar, a escrita é muito legal também, né, da gente escrever, né, eu agora também acabei de fazer o livro e foi muito curativo para mim escrever, e a dança ela entra nesse lugar de ferramenta terapêutica mesmo. Então é pra vida. Uau! Quantos não são os benefícios da dança-terapia? Sim. E já levo você à pergunta, gente. Aqui, o querido ouvinte, a terapia tá em dia? Boa! É muito importante. Conta aqui pra gente se a terapia tá em dia. Se não tá, se tiver uma terapeuta aí, já deixa o contato aqui embaixo também, pra o ouvinte já ter alguma indicação, uma referência. Isso mesmo, tem que estar sempre em dia. Tem que estar em dia, gente. A minha tá em dia. Maravilhosa. Dani Paola, obrigada. Bênção na minha vida. Mas então, é muito assim, um processo também de catarse incrível. Eu adorei, gente. Perfeito. Muito incrível. Porque realmente trazer isso, né? Tem gente que realmente é mais rígida, mais dura. Sim. E isso às vezes é uma coisa muito psicológica. São lembranças que a gente não tem. Que no momento que a gente tá ali fluindo, que o movimento está fluindo, as pessoas são curadas. Nossa, é um processo lindo. Adorei. Lindo. Nossa, apaixonada pelo seu trabalho. Querida. Parabéns. Obrigada. E você falou sobre a escrita também, que é uma segunda forma de expressão, gente. Nossa, poderosíssima. Você foi curada agora, você escreveu um livro. Gente, eu estou até aqui com já peguei a minha unidade do Deixe Sua Marca.
Esse daqui é um livro que conta 15 histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e empresárias. Gente, por favor, encontrem e comprem, adquiram o seu, já tô aqui com o meu. Maravilhoso. E a Flávia foi uma das pessoas que estão nesse livro aqui, coautora do livro. Isso. E foi um processo de cura para você. Conta um pouquinho mais sobre como funcionou isso para você, esse processo todo. Foi mesmo, viu? Porque, na verdade, eu acho que todo mundo, assim, sabe aquela listinha de coisas para se fazer antes de morrer? Tem lá, né? Plantar uma árvore, escrever um livro, mas às vezes a gente coloca isso assim, vou botar aqui, né, para fazer, mas parece uma coisa tão distante. E se eu for falar para você que 1 ano atrás, isso realmente, eu nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Então, o movimento gera movimento, o lugar onde você está, né, lugares certos, com as pessoas certas, esteja no lugar onde você vai conviver com pessoas que estão já num nível que você gostaria de estar, né? Então eu comecei a estar nesses lugares, né? Esse ano que foi um ano de construção, de plantio, sangue, suor e lágrimas, né, para a construção aí do meu trabalho, do meu método autoral, e quando eu paro e penso que em 1 ano eu consegui participar desse projeto incrível, como você mesma disse, somos 15 mulheres reais, histórias reais, comuns, mas o comum é aquilo que conecta, né? Então, assim, a gente se vê na história da outra, a gente vê que a gente não está sozinha, a gente vê que existem problemas, né, assim, a gente compara, mas no sentido assim, olha, se ela passou por isso, eu também vou passar, eu também tenho força. Então, essas histórias de mulheres, assim, pra gente se unir, pra gente fortalecer esse laço que também foi rompido lá atrás também, né, enfim, aí já é uma história aí muito de patriarcado e tal, mas existe, né, e nós estamos resgatando isso, né, hoje em dia, nós mulheres, dessa questão da união, de que não precisamos competir, de que todas temos espaço, de que a gente juntas tem um poder incrível, né, de construir, de fazer. Então, esse livro é a prova disso, porque eu nem imaginava e agora eu estou aí como coautora desse projeto junto com outras mulheres incríveis, inspiradoras, e quando eu comecei a escrever a minha história foi curativo. Por quê? Porque eu fui lendo o tanto de coisa que eu já fiz. Então fui eu que escrevi, fui eu que, né, colocando ali no papel a ordem das coisas cronológica. Então foi assim, libertador e um exercício de auto-perdão, né? Então a escrita, ela para mim foi curativa nesse ponto, porque conforme eu ia escrevendo e ia lendo, eu ia falando, nossa, mas eu já passei por tudo isso, eu já fiz tudo isso, né? A gente tem mania às vezes de se chicotear, né? De que não faço, não fiz nada, ou o que eu fiz, e quando você põe no papel, você vê, nossa, olha só quanta coisa eu já fiz, quanta coisa eu já passei, quanta coisa eu superei, quanta coisa eu ainda vou fazer, né? Então, se eu puder falar alguma coisa assim de indicar, além da dança terapia, claro, eu ia falar, escrevam um livro, sabe? Coloquem no papel, sem pretensão, mas fala assim, não, a minha história dá um livro, porque dá. Toda história é inspiradora, toda história de verdade, contada com verdade, com vulnerabilidade, ela é inspiradora. E eu me coloquei nesse lugar, nesse livro, como uma história de uma mulher que se superou, né? Que não se achava merecedora, e eu fui me descobrindo ao longo desse processo. Por isso que eu falo que eu acho que 42 anos, que é a idade que eu tô hoje, ela é muito simbólica para mim, porque é virada de setênio, né? Então, assim, é como se eu estivesse abrindo um novo horizonte, assim, da minha vida. E o livro veio para trazer para fortalecer isso, né? De que eu posso e de que todas nós podemos. A gente precisa construir, mas a gente pode. Então, é um projeto que eu estou muito grata, muito honrada em participar e muito feliz. Ai, parabéns, Flávia. É um processo lindo, né? Isso tudo que você falou, essa questão
das mulheres se unirem, de a gente se autoflagelar, de a gente se sentir incapaz, se sentir merecedora, não se sentir produtiva. Isso é algo tão comum que todo mundo passa, né? Sim. E o quanto realmente a escrita, às vezes a gente fala, nossa, mas a comparação na história do outro, né? É isso de escrever, mesmo que um livro não seja publicado, a gente escreva no papel, sabe? Isso. E isso não é só nem pra só você ver o seu passado, é pra você ver, fantasiar com o seu futuro também. Exato. Escreva o que você quer no futuro, ponha no papel, né? Perfeito. E tudo isso de referência, isso é algo que traz lá do Paulo Vieira, né? A sua visão de futuro, as suas referências, o seu passado, tudo isso é uma construção e aquilo que você quer mudar e melhorar para ir atrás. E em tudo isso também, em todo esse processo que veio durante a pandemia, de escrever um livro, de estar empreendendo, você ainda também faz parte de um grupo de network em Jacareí, porque Jacareí não tem um grupo, não tem muito hábito de network, né, e ainda mais feminino. Sim. E aí você, junto com outras 4 mulheres, se juntaram, né? A união faz a força, juntas somos mais fortes. Isso. E começaram a trazer esse movimento lá dentro, que é um movimento lindo, que é de compartilhar o espaço com a outra, né? Ceder o palco para outra. Não tem problema nenhum. Não tem. E é um lindo processo. Tudo isso que você tem passado durante esses 5 anos aí, vamos colocar. Sim. Porque é um período curto de tempo, se a gente colocar 5 anos. Normalmente, quando a gente faz um balanço para empresas, né? Média aí de 5 anos as metas de curto prazo, mas nem é de longa ainda. Então, nesse curto espaço de tempo, quanta coisa não foi incrível na sua vida, né? Foi passada. Sim. E conta sobre o Empodere-se, que é o grupo de network de mulheres que você, junto com outras 5 mulheres, né? A Tuane, a Vanessa, a Carla e a... Esqueci o nome? É a Cláudia. A Cláudia. Isso, a Cláudia. E vocês são todas de nichos diferentes. Muito e vocês louco. se juntaram e fizeram acontecer. Conta então pra gente sobre ele. Ai, pois é, olha só quanta coisa aconteceu mesmo, né, gente? A gente vai falando, meu Deus do céu, até eu fico falando, gente, é muita coisa. Realmente é um turbilhão de coisas e cada uma mais maravilhosa que a outra. O Empodere-se também é uma conquista, é algo que eu também nem sabia que eu queria, e quando eu vi, eu falei, nossa, como que eu não tava nisso antes, né? Eu adoro o palco, né? Mas no sentido do palco, às vezes a gente tem que desmistificar isso, né? O palco não é aquela coisa do glamour, é você estar num lugar que é sagrado ali para você, de comunicar, de passar um conhecimento, de troca, né? Então, para mim, o palco significa uma doação. Na hora que eu tô no palco, eu estou doando. Quando eu tô dançando, quando eu tô fazendo uma palestra, quando eu tô falando alguma coisa, eu estou doando de mim para os outros ali, né? Então, eu amo isso, de doar o que eu sei, o que é benéfico para as pessoas. E o Empodere-se surgiu com esse propósito, né? Então, nós 5... a gente se uniu ali, uma indicando para outra, porque eu vou indicar fulano, eu quero que você venha aqui. Partiu de uma afinidade já, né? De uma afinidade, de uma conhecer a outra, assim, por exemplo, quem me convidou foi a Carla, que a Carla é a minha social media. E aí, assim, uma conhecia a outra, no fim a gente juntou ali, e o propósito do Empodere-se é justamente esse que você falou, é levar para Jacareí, que é um lugar que tem menos grupos, né, assim, atuantes ali para fomentar o empreendedorismo em Jacareí. Então, nossos encontros são sempre em Jacareí, mesmo, e eu e a Vanessa somos aqui de São José, e a Tuane e a Cláudia, a Carla de Jacareí. Então, a ideia é que seja sempre lá. E surgiu nesse intuito de realmente fazer esse movimento de acolhida e de oportunidade das empreendedoras de Jacareí, de São José, fazerem ali o seu movimento de network, de troca, de incentivar uma a outra, comprar uma da outra, através desse grupo. Só que o Empodere-se, ele não é só o network, a gente sempre quis trazer o desenvolvimento pessoal, porque a gente acredita muito que não existe desenvolvimento profissional separado do pessoal, né?
Então a gente precisa, aquela velha história de que não tem, por trás de todo CNPJ tem um CPF. Então se nós não estamos bem, quem vai cuidar do nosso negócio? E a gente, para estar bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar do nosso corpo, isso que eu falo, integrativo, né? E aí o Empodere-se, ele sempre traz algo nesse sentido, não é uma palestra só para desenvolvimento profissional ou só para o network, a gente traz sempre uma palestrante ali para agregar valor de desenvolvimento pessoal, algum tema que a pessoa vai associar aquilo para a vida dela e isso vai refletir no trabalho. E a dança terapia entra também, então nos eventos tem a dança terapia, que é um diferencial do nosso grupo. E assim, toda vez que eu faço, eu vejo que as mulheres ficam, para você ver como é algo que foi tolhido da gente, digo gente, nós mulheres, porque toda vez que eu falo da dança terapia, no primeiro momento, de 30 pessoas que estão ali, acho que umas 15 já gostam de cara e 15 ficam apreensivas. Tipo, o que será que vai vir aqui? Ai, meu Deus, será que eu vou ter que rebolar? Como se fosse algo que descredibiliza, como se fosse algo, sabe? A gente tem que trabalhar isso, porque o movimento, não existe movimento, quando na dança terapia, não existe movimento feio, ou movimento certo, movimento errado, né? Existe você se expressando. E então, por crenças que a gente tem, muitas vezes a gente já chega com uma crença ali e fala, ah, não, isso é feio. Ah, não, isso, eu vou ficar parecendo aqui uma louca, uma maluca, crenças, né? Então, é muito legal quebrar essas crenças, né? Quando a gente apresenta algo diferente e as pessoas se permitem ali vivenciar, mesmo que cada uma no seu limite, né? Porque a gente nunca força nada, mas a gente vê que há uma intenção ali de, deixa eu ver o que é, deixa eu experimentar. Então, o legal dos grupos de network, do Empodere-se especificamente, o legal é isso, a gente apresenta para elas, para as mulheres que estão acreditando no nosso projeto, que estão ali doando seu tempo, né, estando ali com a gente, que você pode experimentar, você pode fazer algo diferente por você, né, você deve se permitir estar num momento seu ali, não só trocando o seu cartão, e sim aproveitando esse momento para se desenvolver pessoalmente, porque isso vai reverberar no seu negócio. Então, a ideia do Empodere-se é essa, é trazer esse desenvolvimento pessoal antes do CNPJ. Primeiro a gente cuida da gente e isso reflete no trabalho. E é uma verdade, porque uma mulher forte, empoderada, confiante, com a terapia em dia, é uma mulher capaz de fazer tudo. Maravilhosa, com exato. certeza. E isso é a questão de apresentar a dança terapia, né? Porque você trazer isso num evento realmente é uma coisa que é um tabu e é muito esquisito. Porque eu vou dizer que eu já participei do Empodere-se. Na hora que você falou, vamos fazer aqui uma dança, eu já fiquei... eu já fiquei tipo, peraí, que isso? Como assim? Na verdade, eu já fiquei tipo, gente, eu não quero levantar do meu cantinho, tá confortável aqui, deixa eu aqui. Ou então, gente, eu tô de salto, eu não tô afim de fazer isso. Você já começa realmente nas suas crenças e já começa a inventar ali as desculpinhas pra você. Claro! Eu não quero isso. Aí passa, tem outras aí, chama outras. Chama outras, né? Mas isso é muito importante. E toda a questão que a gente já falou aqui também dos benefícios da dança terapia. Então é uma forma de fazer ali o evento ser mais fluido, porque tira aquelas pessoas do casulo dela pra ela conseguir se abrir mesmo no evento. Porque isso. Quantas pessoas introvertidas ou vergonha tímidas mesmo chegam no evento e às vezes saem de lá sem falar com ninguém. Às vezes a pessoa ela chega com coragem, querendo falar, só que ela não toma atitude. Olha, então a nossa terapia é muito legal também trazer isso no evento por essa questão, né? E agora falando um pouquinho mais, né, sobre essa parte de autodesenvolvimento, essa questão muito, como posso dizer, do CPF por trás do CNPJ. Ressaltar essa importância, porque não é só a questão da saúde mental, é a questão de saúde de todo o seu corpo, né? Como você já falou, o corpo é integrativo, então a gente tem que pensar no todo. Então fica aí, querida ouvinte, a pergunta, tá se cuidando, tá cuidando do cardiovascular,
do neuropsicológico, do corpo, de tudo, alimentação. Se não tá, já aproveita aqui, ó, nas nossas redes, com certeza tem a solução para você, tem uma empreendedora aqui pro seu negócio. Coloca aqui embaixo o que você tá procurando, que a gente vai saber quem é a pessoa, uma referência aí pra gente estar te indicando disso que você precisa, tá bom? Então esse é o momento aqui do seu pitch de vendas. Faça o seu pitch de vendas aqui embaixo. Maravilhosa. Bom, Flávia, então hoje você tem todo esse trabalho, gente, em 5 anos. 5 anos. Escrever um livro, vamos lá, a sua lista de coisas pra fazer antes de morrer. Nossa. Já cumpriu bastante. Nem fale, gente. Se pensar que na pandemia eu comecei a estudar, mas aplicar o meu método foi esse ano. Então, Nossa. eu desenvolvi um método em 1 ano. Uau! Foi uma loucura quando eu paro pra pensar, assim, loucura assim de o quanto eu me fiquei imersa nisso e essa gana de querer trabalhar com isso, passar, porque eu fiz uma transição de carreira no fim das contas, né? Que foi ano passado, eu finalizei um trabalho que eu estava numa startup, estava num cargo bom lá, tudo, mas já era PJ, eu encerrei. Quando eu encerrei, eu falei, e agora? Que daí eu já estava com a dança terapia na minha cabeça desde a pandemia, estudando. E só que isso não vinha para trabalhar, sabe? Não vinha por quê? Porque eu me boicotava. Eu falava, não, as minhas crenças, a dança não dá dinheiro, eu não sou boa o suficiente, eu não sou formada em dança, sabe? Essas crenças de que a gente se limita. E aí a gente não faz. Por quê? Porque o cérebro, ele quer poupar energia. O cérebro é muito esperto. Ele vai querer sempre que a gente fique naquela zona de conforto quentinha que você acabou de falar. Sempre ele vai querer. Então, o nosso momento de romper a barreira do terror, que existe esse nome mesmo, porque quando você rompe essa barreira, aí você tem um universo de possibilidades. Mas até você romper essa barreira do terror aí, é suado, né? Então, assim, foi 1 ano de muita superação e dedicação, e aplicar e testar e errar e ajustar para chegar no Dançar para Fluir, que é o nome do meu método, porque é isso, é dançar para fluir a sua vida, é dançar para você se relacionar melhor, e é o dançar seu, não é o dançar dos outros, é o seu dançar. Então, quando você internaliza isso, você usa essa ferramenta para várias coisas na sua vida, para várias situações, né? Não só quando você está comigo, você aprende a usar os seus movimentos para te ajudar na dinâmica da sua vida, nas suas dificuldades, porque aqui, a gente não vai, né? Não existem mais problemas. Não, os problemas, eles estão lá. Só que a forma como você se coloca, a forma como você enxerga aquilo é que vai determinar como você vai resolver aquela situação. Então, foco na resolução, foco no, né? Então, a dança terapia te ajuda no foco, te ajuda a ter menos ansiedade nessas horas. E o Dançar para Fluir é esse meu método de conduzir isso, para que você tenha, num curto espaço de tempo, essa transformação de olhar para a vida e de conseguir ter essas sacadas de, não, calma, tô aqui no meu momento, vamos resolver, sabe? Sem precisar ter uma transição de estado emocional que te consome uma energia absurda e você não consegue resolver, né? Porque às vezes a gente precisa ter essas alternâncias, né, de estado emocional. A vida pede isso da gente. Só que como você entra e sai de um estado emocional, às vezes você não consegue resolver o que você precisa resolver, porque você entrou de forma errada naquela situação, não era daquele jeito que você tinha que entrar. Então, isso tudo é autoconhecimento. Você não vai aprender só lendo, você vai ter que praticar isso, você tem que se conhecer para daí você dar o seu jeito, entendeu? Então a dança terapia, ela é essa ferramenta de autoconhecimento mesmo, para que você olhe para você, se entenda, se conheça, se perceba e fala aqui, você vai colocando seus limites. Eu vou até aqui, daqui para cá, não. E a mesma coisa para o outro, eu permito que o outro venha até aqui, daqui para cá é meu espaço. Então, tudo isso é com essa noção de corpo,
no espaço, o que é seu espaço, o que é o espaço do outro. Tudo isso a dança terapia trabalha. É incrível, gente, é muito incrível. Eu sou apaixonada, sou suspeita pra falar, né? Mas é isso, meu desafio aqui é difundir isso, sabe? É falar, gente, tem uma ferramenta incrível pra você utilizar, que não demanda muito tempo e que você consegue que é tão fluida na sua vida, porque se encaixa ali na sua rotina diária. Exato, fácil. exato. É realmente pra fluir. Exatamente. Né? E o método dança terapia, né? A dança para fluir. Isso. Você lançou agora. Isso. Em um ano, essa estrutura. Foi. Olha só, né? Meu Deus, que doideira. A pandemia foi incrível, gente. Foi, nossa, doideira mesmo. A pandemia, a gente desenvolve tanta coisa, né? Quer dizer, a gente desenvolveu tanta coisa com a terapia. Com a dança terapia, não, com a pandemia. Com a pandemia. Porque a gente se descobre, descobre tanta coisa. Nossa, incrível. E eu acho que esse foi um processo para todo mundo. Cada um no seu processo de autoconhecimento também, porque a pandemia trouxe muito isso, trouxe. Né? Um processo de muito autoconhecimento para cada pessoa. É verdade. Através da dor, né? Através da dor. Mas foi. Foi forçado, foi na marra. Mas foi muito benéfico, né? Em alguns pontos, assim, no autodesenvolvimento. Não benéfico em tudo que aconteceu. Isso com certeza não foi. Sim. Mas foi benéfico pra gente aprender essas coisas, né? Os nossos limites. E isso é muito importante. E o método Dança pra Fluir, em menos de um ano, feito em um ano aí no mercado. Gente, eu adoro pessoas. Eu adoro essas pessoas. Em um ano faz acontecer. Movimento. Eu vou fazer aqui. Tá tudo bem. Tudo bem. Vai demorar muito tempo, eu vou ficar doida, vou surtar, eu acho. Talvez, vou ficar até as 3 da manhã acordada. Talvez, mas vamos lá, vamos fazer. Vamos lá. Vamos escrever um livro também. Vamos abrir vamos fazer um grupo. Vamos lá. Vou lá, vou fazer acontecer. Não sei como, mas eu vou. Adoro. É um movimento. É isso, é a dança terapia, é um movimento. Nossa, gerou muito isso dentro em mim. É uma coisa. E eu não era essa pessoa, tá? Preciso falar isso aqui. Eu não era essa pessoa do movimento, eu era a pessoa do cantinho do conforto. Então, assim, onde eu me achava que eu tava ali, eu ficava. Mesmo que a situação fosse desconfortável. Então, assim, tá faltando dinheiro. Não, mas aqui eu conheço já, deixa eu ficar aqui. Tá, não, tô insatisfeita com o trabalho. Não, mas pelo menos eu conheço aqui, deixa aqui. Eu não era essa pessoa, por isso que eu falo que a dança me salvou e me salva todos os dias, porque ela gera esse movimento, não tem como. Quando você internaliza essa ferramenta, não tem como você ficar parada num lugar que você sabe que não tá legal, porque a gente sabe, só que a gente não quer sair, porque a gente tem medo, e é normal ter medo, eu tô com medo até agora, hoje eu tenho, mas eu vou com medo mesmo, sabe? E é essa frase de ir com medo mesmo, é isso, eu falo assim, gente, eu não vou mais ficar aqui pensando e gastando a minha energia no e se. Vou fazer porque não existe. Eu aprendi uma coisa com um infoprodutor na internet, que é um cara excepcional, que me deu de graça a informação. Ele falou, não existe, a gente encara o não como um erro, mas o não, ele é um resultado, mas não é um erro. Então, não existe erro, existe resultado. O que você faz? Testou, não funcionou, vamos adequar. Então, ele te trouxe uma métrica. O não é um resultado de que você precisa ajustar alguma coisa. Então, você vai, descobre que você precisa ajustar, ajusta e testa de novo. Não, resultou, quer dizer, voltou o resultado, vai lá. Então, assim, a gente precisa encarar isso, de que o não e o erro, ele faz parte como um resultado. Então, a gente precisa ajustar. Voltou o resultado para você, voltou a métrica, ajusta. E não para agora, não faz mais, sabe? Que é essa coisa que a gente tem, né? De, não deu certo, então vou parar. Então, eu acredito muito nesse movimento do teste e do erro como resultado, e vamos aprimorando, e vamos fazendo. Porque eu acho que eu não conheço ninguém que a gente encara aí como um case de sucesso, né? Porque o sucesso para cada um é, né? Para você é diferente, para mim. Mas assim, eu não conheço ninguém que não tenha tentado até conquistar. Então, é um processo. Não tem como escapar do processo, e é apreciar esse processo. Porque se a gente começa a olhar para o processo
com carinho, com conquista, né? Olha, tudo bem, vamos lá, mais uma coisa que eu aprendi, né? Eu aprendi com erro aqui e tal. O processo se torna bom, né? E aí a gente também exercita essa coisa da gratidão. É uma coisa que vai levando para outra. Então, por isso que eu falo, não era essa pessoa, mas graças à dança-terapia e à força também, né, minha de querer falar, não, vou mudar isso, né? Sair desse lugar que não tá legal, me cutucar mesmo assim, eu consegui sair. Eu sou grata também a muitas pessoas que entraram no meu caminho, que me ajudaram, né? Como a Gisela Campos, que foi minha primeira mentora, que olhou pra mim e falou assim, vamos, tem coisa aí. Pode trabalhar, porque tem coisa aí pra sair. Não vai ficar nesse casulo não, sabe? E aí essa coisa de cutucar, por isso que é importante, né? A gente ter mentores na nossa vida, é muito importante, porque eles fazem com que a gente consiga olhar para uma situação que muitas vezes a gente está imersa e não consegue enxergar, né? Então eles trazem esse nosso... até a Gisela Campos, ela fala assim, que potencial é uma potência virtual. Eu acho ótima essa frase que ela fala, porque é isso, potencial é uma coisa meio que a gente tem, mas tá lá, a gente não tá acessando. Agora, potência é aquilo que você tá, né, exercitando na hora, fazendo aquela potência, você fez aquilo, é a ação. E o potencial, a pessoa tem potencial, mas será que ela está acessando essa potência dela? Então eu acho isso, a gente tem que estar sempre tentando buscar e acessar a nossa potência e botar isso em prática. E a vida é altos e baixos mesmo, a gente tem que, a gente adquire ferramentas e vai aprendendo a lidar com os momentos de baixa, vai aprendendo a também ser grato e valorizar os momentos de alta, para que nos momentos de baixa a gente tenha ferramentas, e assim a gente vai nesse círculo aí da vida, que é uma dádiva, né? Uau, quantos insights, né? E falando disso, em ferramenta, a dança-terapia é uma ferramenta. É uma ferramenta. Porque ela se torna uma ferramenta ali para você aprender a se expressar e a enfrentar os altos e baixos. Isso. E tudo isso é de ação. É um insight incrível, porque é realmente isso. Quando a gente começa a pôr em prática, a gente começa a agir, as coisas começam a fluir. Não é? Quando a gente começa a fazer o movimento, a estar em movimento. E o autoconhecimento, ele realmente é muito importante. Para você melhorar em um aspecto, você precisa olhar para si naquele âmbito, em todos os outros, porque somos seres sistêmicos. Nós vivemos em uma sociedade, então a gente precisa também aprender tudo isso em relação ao outro, né? Com certeza. Então a gente tem muita coisa para estudar de si e do outro, em todos esses aspectos, né? E eu achei incrível saber mais sobre a dança-terapia, entender todos os benefícios. Caramba, é uma trajetória enorme, realmente, gente. Eu acho assim que na próxima você tem que escrever um livro só seu, porque o espaço até fica meio pequeno, tá bom? Eu ainda não li o livro, não tive a oportunidade, mas eu vou ler, mas fica pequeno, porque... Fica, verdade. Vale a pena um segundo livro, Vale, então. não, o pessoal fala assim, agora que você fez o primeiro, veio o comichão do livro, então vai começar a querer fazer livro, e tem, é o que eu falei pra você, história, a gente tem história pra contar, que é uma loucura, com certeza. E sempre surge ideia, né? Quando a gente tá em movimento, sempre surge uma coisa que vem na outra e vai surgindo. Assim surgiu o podcast também. Aí, ó, tá vendo que ideia incrível? O podcast também nasceu de movimento. É incrível. Então é incrível tudo isso, né, que gera na gente, da gente se conectar com as pessoas certas, a gente tá no ambiente certo, de ter as referências certas. Tudo isso é muito importante. Respeitar, né, Bianca? Assim, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, sabe? A gente acaba sempre se comparando, mas a pior coisa que tem é a gente comparar os resultados, porque a gente nunca vai saber o que foi o bastidor daquela pessoa, a gente nunca vai saber o que a pessoa passou para chegar até aquele momento. Então, vamos evitar, né, comparar. Isso traz uma ansiedade pra gente também, né? Hoje a gente tá aí no mundo de redes sociais. O meu trabalho hoje é muito no online, né? Eu tô com um programa Dançar para Fluir online, com mulheres maravilhosas que aí acreditaram no meu trabalho. Mulheres do Brasil inteiro, eu tô achando incrível isso, né? O online proporciona isso pra gente, né? A gente conversar com pessoas que a gente nunca viu e as pessoas falam, nossa, eu gostei disso. Imagina, sem nunca ter feito uma aula, a pessoa olhou, gostou e tá comigo fazendo. Então, eu acho incrível. Então, a gente tem que aproveitar
o lado bom dessa coisa e não o lado ruim que acaba gerando, que é esse comparativo, né, das redes sociais, do post da viagem, do post da roupa, do não sei o quê. Mas é inevitável, né? Isso tá lá. Mas a gente não precisa cair nessa armadilha, né? Tem uma pirâmide que chama pirâmide do indivíduo, que ela fala que a base é ser, o meio é fazer e a ponta é ter. E que as pessoas, inverteram a pirâmide. As pessoas querem ter primeiro, né? E não há como você perdurar se você não tem a base sólida, que é quem você é, o que você quer, o que você faz, o que você gosta. Você tem que saber. Se você não sabe, temos várias ferramentas para que você adentre este universo que é seu. Cada um é um jeito, tem uma coisa, tem uma forma, mas não adianta você querer ter se você não sabe quem você é, porque o que você tiver aqui vai cair, não vai se sustentar. Então, eu acho que o caminho é a gente seguir dessa forma. Primeiro você descobre aí, vai fazer sua terapia, vai caminhando, vai fazendo, então faça e depois você vai ter. Que daí quando você conquistar, você vai dar valor. Porque você já passou por todo o processo, você já transitou por todo o caminho. Então é muito importante a gente... Quantas vezes a gente conquista alguma coisa, mas a gente passa batido que nem um trator em cima daquilo lá. E aí fala, mas eu conquistei, mas você nem para aproveitar aquilo, nem percebe muitas vezes, porque a gente está sempre querendo mais e mais e mais. Por quê? Porque a gente muitas vezes está focando ali em cima da pirâmide, invertendo ela, né? Então eu acho que é voltar para si, é isso. O propósito é voltar para si, e aí vou construir com base sólida, para a hora que você tiver o seu merecimento, porque você tem, porque nós merecemos ser abundantes, ter prosperidade em tudo, né? Não só a financeira, mas a financeira ela proporciona algumas escolhas, né? Pra gente, então é muito importante a gente ter essa liberdade também financeira, porque ela proporciona escolha. Então você pode escolher como você vai levar a sua vida da melhor forma. E eu acho que para isso a gente tem que construir esse caminho, porque daí é certeiro, né? A hora que chegar ali, você vai perceber, você vai saber, você vai comemorar, você vai ser grato, você vai honrar. Muito importante o princípio da honra, né? Você honrar aquele que te proporcionou, aquele que abriu portas para você, que desbravou um lugar que hoje está mais fácil para você passar. E isso tudo são coisas que eu também fui absorvendo aí ao longo desse tempo que brotou para mim na pandemia mesmo. É uma loucura o tanto de descobertas e de maravilhas que veio para mim de insight nessa época e não parou mais, assim. Eu falo que eu estava hibernando antes da pandemia. E a dança vinha e me salvava às vezes, me tirava, me cutucava, ela falava comigo, a dança sempre falava comigo, falava, você tá muito quietinha, vamos dançar. E quando eu dançava, eu falava, nossa, que coisa, né? Vivia uns insights quando eu dançava, umas coisas para fazer, uns negócios muito diferentes quando eu dançava, era uma loucura. Por quê? Porque eu tava perdida, né, de mim. Então eu tava num estado meio de hibernação mesmo, assim, piloto automático que eu falo. E olha quanto tempo isso, né? Quase uma vida praticamente. E então é por isso que um ano é pouco tempo, mas é muita intensidade, né? Muito desenvolvimento pessoal. Então a gente produz. E eu sei que vai chegar meu momento de calmaria de novo, de aproveitar. Mas agora eu sinto que é a hora do plantar e do regar, mas sem desespero também, sabe? Sem essa coisa, porque a gente tem que ter esse meio do descanso também, né? Não adianta só plantar, e depois você não dá conta de colher. Então, se a gente planta, dá uma descansada, e aí, quando chegar a hora de colher, vai colher com plenitude. Uau! Gente, quantos insights maravilhosos. Nossa, eu adorei isso. Foi super incrível. Flávia, sobre a Dança para Fluir,
Você iniciou um método esse ano, né? E foi super fluido. Foi, fluido mesmo, isso foi mesmo. Fluido, foi acontecendo, porque é o poder da ação, a gente agindo, fazendo acontecer. Isso. E conta pra gente sobre como as pessoas conseguem encontrar o método, como as pessoas conseguem entrar e participar, como elas podem ir atrás de você para conhecer a dança terapia. Então é o momento de você fazer aí um pitch de vendas e já deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal procurar você também. Tá, combinado. Então, eu tenho um Instagram que eu coloco tudo ali dentro nesse um ano, né? Estruturei ele ali de forma profissional, tá muito bacana. Tem muito conteúdo legal, muita informação sobre a dança terapia. E eu lancei o programa online Dançar para Fluir na semana passada. Então, ele ainda não começou, ele vai ter início no dia 11, segunda-feira agora, no dia 11 de dezembro, e ele vai até o dia 5 de janeiro. É um programa com começo, meio e fim, onde essa sementinha da dança, como ferramenta terapêutica, vai ser plantada para essas pessoas que estão no programa, né, que adquiriram o seu acesso de forma online. Então, é um lançamento que eu fiz agora, mas o programa Dançar para Fluir, ele também é presencial, né? Então, eu tenho as duas formas aí. Se a gente pode montar... É muito interessante fazer a dança terapia ao ar livre, porque daí a gente aproveita a energia do ambiente, da natureza. Dá para fazer em estúdio? Dá, eu já fiz, já validei em estúdio, mas as pessoas se sentem melhor no ambiente livre, né? Num ambiente assim externo. Então aqui na nossa cidade a gente tem locais maravilhosos, parques lindíssimos, como, né, o Vicentina Aranha, o Parque da Cidade, que são lugares muito convidativos para que eu possa ir com a minha turma nesses locais e fazer. A minha turma é sempre pequena, eu também faço trabalho individual, personalizado. Então às vezes a pessoa não quer ir num primeiro momento, né, para um lugar externo e quer que eu vá na casa dela. Eu vou, faço um trabalho personalizado. E o meu filho do online agora, que é o programa Dançar para Fluir, que provavelmente ele vai virar uma assinatura aí, né? Então eu vou logo mais também trazer essa novidade do clube Dançar para Fluir, que é para você seguir, para você ter essa constância, porque eu sempre falo que hábito é aquilo, né? A gente precisa ter um pouquinho sempre. O que vai determinar aí se você vai continuar ou não é a constância mesmo da gente, até aquilo se tornar um hábito, né? Então, até se tornar um hábito, a gente tem que fazer ali um pouquinho de esforço, né? Para que aquele novo hábito que a gente está instalando se torne algo para levar para a vida. Então, o programa Dançar para Fluir vem nesse intuito de trazer uma sementinha para as pessoas experimentarem, para as pessoas criarem uma constância, né? São 3 vezes na semana e são sessões ao vivo no Instagram fechado e também são sessões gravadas nesse mesmo Instagram. E aí nós temos um grupo onde a gente faz a nossa troca, onde eu proponho algumas dinâmicas, e aí também tem um encontro que vai rolar aí antes do Natal, no Zoom, ao vivo, com as meninas. Daí vão se olhar, né? Porque até então pelo Instagram não dá para se ver, né? Eu fico ali, mas elas não se veem. E aí no Zoom vai ser o momento que a gente vai fazer uma dinâmica em grupo e vai ser muito legal, porque já vai ter transcorrido aí umas 2 semanas, né, de programa, então já vai ter se criado aí uma conexão, né? Então eu valorizo muito, eu acho que as pessoas que estão entrando para o programa são as pessoas que têm que estar nesse programa, né? Eu acho que cada um tá onde tem que estar. Então a minha ideia é estar sempre fomentando o online, porque o online atinge aí, você vê, eu tenho mulheres do Nordeste, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, e aqui a gente fica no presencial, eu fico muito reduzida. Então, se eu quero disseminar esse benefício, se eu quero conseguir passar para o maior número de pessoas, o online é essa ferramenta. E eu estou gostando muito, porque é o meu primeiro programa online e já temos uma turma, então eu estou muito feliz. Sinal de que as pessoas realmente estão buscando, né? E de que a dança, ela tem os seus acessos aí. Então, estou muito feliz. E o meu Instagram é o @euflakeller, tudo junto.
E é só chegar lá. Não tenho equipe ainda, então sou eu que respondo, eu que coloco tudo lá, junto com a minha social media, mas sou eu que estou sempre respondendo. E eu tenho o maior prazer em conversar, em responder. Eu adoro estar lá respondendo. Então é só chegar que eu tô lá. Que legal. E sobre essa questão, você vai formar a turma no online mês a mês? Vou fazer. Então, eu comecei com esse programa agora como um lançamento assim de primeira, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora para poder lançar no mundo o Dançar para Fluir? Eu falei, vou fazer um programa com começo, meio e fim. E aí, quem está entrando nesse programa, o acesso é com data para terminar. Porém, durante o programa, eu já vou aí trazer para as minhas queridas e meus queridos a possibilidade de permanecer. E aí a gente vai ter uma assinatura mensal, como um clube mesmo, né? Um clube do Dançar para Fluir. E aí a gente vai ter as nossas aulas, vai continuar tendo a nossa interação, vamos ter os encontros online em grupo e também vou tentar fazer alguma coisa de encontro presencial também, porque sabemos que temos de vários lugares do Brasil, mas eu vou tentar bolar alguma coisa aí para ver se a gente consegue fazer algum workshop ou alguma coisa presencial também, no intuito dessa galera que já está comigo no online também ir pro presencial, que é legal também. O presencial tem uma energia bacana, diferente e tal. Então é isso, tô só começando aí, tem muita coisa pra acontecer. Só começando, meu Deus, em um ano já aconteceu muita coisa. Mas então, gente, eu convido vocês a conhecerem o trabalho da Flávia um pouquinho mais de perto e de conhecerem o Dançar para Fluir, para vocês, como ela já falou, vai virar uma assinatura para vocês conhecerem o método da dança terapia, vocês entrarem lá, participarem e também é uma forma de vocês se conectar com outras pessoas, é uma forma de você se conectar consigo e com o outro. Isso. Então, conheçam o Instagram da Flávia, que é Flá Keller. Isso. Eu vou deixar também aqui nas informações, vocês podem entrar lá, conhecer. Ela também tá super aberta, já falou aqui. Podem mandar mensagem, mas tenham paciência, tá bom? A vida não é feita em um dia, isso, tá isso bom? mesmo. Mas ela vai responder cada um de vocês personalizadamente. Então, pensem que vocês vão ter a atenção dela. Isso aí. Então, Flávia, eu agradeço muito o encontro de hoje, de você ter vindo aqui dar a entrevista, contar a sua história, que é uma história também de inspiração. É uma história que fala muito dessa percepção de estado de estagnação. Fala muito sobre isso e fala muito sobre o nosso mental, do nosso cuidado em si, do nosso autodesenvolvimento. Sim. Eu achei incrível a sua história, de ter a oportunidade de conhecer ela um pouquinho mais de perto, né? E eu espero que você que esteja aí em casa, esteja ouvindo a história da Flávia, se inspire e queira estar agora conhecendo mais sobre uma coisa que você não tinha ideia, que tem tantos benefícios. Olha só, gente, dançar tem muitos benefícios. Muito. Vale a pena aderir, vale com certeza. Com certeza. Então, Flávia, eu agradeço a oportunidade. Querida. Muito obrigada por estar aqui, cedendo seu tempo, falando sobre o seu trabalho, mas estando aqui, gente, dando uma atenção pra você, contando a história dela pra você. Isso é fantástico. E eu convido novamente você, querido ouvinte, a estar aí seguindo a gente no Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. Assine o sininho para receber as notificações, que em breve chegará muitos novos episódios no canal, cada vez mais trazendo histórias como a da Flávia e como de outras mulheres que enfrentaram aí muitas coisas na sua vida e que são histórias de inspiração de mulheres reais. Isso, mulheres reais. Eu que agradeço. Que sabem dividir o palco. Isso mesmo. Isso é importante. Muito importante. Muito. Uma hora é você, outra hora é amiga e todo mundo tem espaço. E saber aplaudir a conquista do outro. Isso. A gente tem que saber se aplaudir e aplaudir o outro. Isso é muito importante, né? Você foi maravilhosa, eu agradeço muito, uma querida, me senti muito acolhida e foi um prazer estar aqui com você e falar sobre isso. Eu falo, adoro falar sobre a dança, sobre como mudou minha vida, como transformou, e é isso, estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. O episódio sobre a Flávia, sobre os benefícios, sobre a dança-terapia e sobre tudo isso, gente, que é incrível. Apaixonada por esse universo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui no comentário o que você está precisando, se você precisa de ajuda, se precisa de suporte, se está aí estagnada e precisa de um empurrão. Estamos aqui para te impulsionar. Não temos problema nenhum de pegar na sua mão e te ajudar aí também. Se você também não sabe o que fazer, tá sentindo esse comichão, mas não sabe por onde começar, vamos lá, manda um direct pra gente, manda uma mensagem, a gente vai te ajudar, tá Com bom? certeza. Então, foi um prazer, querido ouvinte, estar aqui com você mais um episódio, mais uma noite. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!